Olá pessoal, a atividade de vocês de hoje envolve setores circulares, certo? Ou seja, medidas de ângulos e transformações de medidas em outros, certo? Conversão de medidas. Então, vamos aqui para a nossa primeira questão. O gráfico de setores ao lado ilustra a massa de um homem de 60 kg. Ela está distribuída entre músculos, gorduras, ossos e outras partes, certo? O ângulo de cada setor está mostrado em graus. Com base nesse gráfico, responda às perguntas. Quantos quilogramas esse homem tem de músculo? Letra B. Quantos quilogramas tem juntos a gordura e os ossos? Então, o que é que você vai fazer para resolver essa questão? Você sabe que, ao todo, você tem 360 graus, né, numa volta. Então, cada parte dessa aqui vai corresponder a uma quantidade em quilogramas desse homem, certo? Então, vamos lá. O que é que você vai fazer nessa questão? Como a circunferência ela tem 360 graus, o peso ele deve ser dividido por tal valor, ou seja, ele deve ser dividido por 360. Quando você divide 60 por 360, você coloca dessa forma de fração aqui. Se você simplificar a fração por 10, né, fica 6 sobre 36. Só que 6 e 36 ainda dividem por 6. 6 por 6 fica 1 e 36 por 6 fica 6. Então, isso significa que, nessa taxa, cada quilo desse homem equivale a 6 graus lá nos nossos setores, certo? Na nossa circunferência, cada 6 graus equivalem a 1 quilo desse homem, certo? Daí, para você converter qualquer medida de graus que tem lá para quilograma, basta você multiplicar ela por 1 sobre 6, certo? Por exemplo, a quantidade de gordura em quilogramas é... Se você olhar lá na atividade, né? Ele diz aqui que gorduras são 63 graus. Então, vamos fazer essa conta. Quanto dá 63 graus em gordura aqui? Quanto vai equivaler? Você vai multiplicar 63 por 1 sobre 6. Note, aqui você tem um número inteiro multiplicando uma fração, então você vai multiplicar justamente pelo número de cima. 63 vezes 1 é 63, certo? Então, vai ficar 63 sobre 6 quilogramas, certo? Você vai ter 63 sobre 6 quilogramas. 63 sobre 6 pode ser simplificado por 3, fica 21 sobre 2 quilogramas, certo? E 21 dividido para 2 fica 10,5. Isso significa que de gordura esse homem tem 10,5 quilogramas, certo? Claro que se você fizer a divisão de 63 para 6 diretamente, você também vai ter 10,5 quilogramas como essa medida. Isso aí já vai estar aqui dentro da letra B. Ele pergunta na letra B quantos quilogramas tem juntos, ou seja, para você somar a gordura e os ossos. Então, o exemplo já foi feito, né? A parte da gordura já foi feita. A dos ossos, você vai utilizar a mesma ideia. Daí você vai somar os dois, né? Para saber quanto dá eles juntos. E na letra A, ele pergunta quantos quilogramas esse homem tem de músculos. Você vai fazer a mesma ideia, só que para 135, já que é o que tem em graus para músculos, certo? Segunda questão. A tabela abaixo mostra como é distribuída a população brasileira por regiões da federação, com base em dados no censo de 2010. Qual dos gráficos de setores a seguir melhor representa os dados dessa tabela? Aqui você precisa fazer comparação entre os valores que tem na tabela e o tamanho dos setores que você tem aqui, certo? Por exemplo, se a gente olhar aqui, ó, compare os valores da tabela, né? Na alternativa B, o Nordeste e o Norte eles são quase iguais. Mas na tabela podemos observar que o Nordeste apresenta 53 milhões, enquanto que o Norte apresenta 15,6 milhões. Logo, não pode ser a letra B. De fato, se você olhar aqui na letra B, ó, nessa circunferência, o Nordeste e o Norte estão muito parecidos, estão quase iguais, certo? Mas a diferença entre eles é muito grande. O Nordeste tem 53 e o Norte só tem 15,8. Então, por comparação, você já sabe que não é a B. É esse tipo de comparação que você vai utilizar até achar qual delas é a correta, certo? Terceira questão. Através da foto abaixo, determine o que se pede. Esse pede é com E, certo? Esse I aqui foi um erro de digitação. Letra A. Determine em graus o correspondente a 54%. Então, você observa aqui o seguinte. Como 100% é a circunferência completa, certo? Se você dividir 360 para 100, você vai ter 3,6, ou seja, cada porcento aqui equivale a 3,6 graus, certo? Cada 1% da circunferência equivale a 3,6 graus. Daí, você tem o seguinte. Letra A.
Determine em graus o correspondente a 54%. 54% vai equivaler a quanto? Para você descobrir a porcentagem em graus, você vai multiplicar esse valor pelos graus, por 3,6, certo? Para você descobrir quanto vale graus em porcentagem, você vai dividir por 3,6. Então, observa aqui, por exemplo, na terceira, né? Como 1% é 3,6, para transformar uma medida, aqui vamos colocar medida, né? Em porcentagem, para graus, multiplique por 3,6 graus. Exemplo, na letra A você tem 54%. Para transformar em graus, você vai multiplicar 54 por 3,6, que dá 194,4 graus. Converteu. Respondeu a letra A. Para transformar uma medida em graus para porcentagem, você divide por 3,6. Exemplo, aqui na letra C, né? Na letra C você tem 190,8 e você quer transformar isso em porcentagem. Quanto vale? Você vai dividir por 3,6 graus. Quando você faz a divisão, dá 53%, certo? Essa é a resposta da letra C. É a mesma ideia que você vai utilizar na D, certo? A B é similar à letra A D é similar à letra C. Quarta questão. Crie um gráfico de setor de acordo com a tabela abaixo. Então, o que é que você vai fazer nessa questão? Aqui a gente vai utilizar um exemplo. Eu fiz um exemplo com números diferentes, certo? Mas que vocês vão seguir os mesmos passos. Então, observe o seguinte. Na quarta, digamos que no nosso exemplo, a turma A tenha 28 alunos, a B tenha 34, a C tenha 30 e a D tenha 35. O que é que você vai fazer? Primeiro, você vai somar a quantidade de alunos, certo? Então, a soma vai ser 28 mais 34 mais 30 mais 35. Isso dá 127, certo? Você vai ter 127 alunos ao todo. Isso no exemplo. Lá na atividade não precisa ser 127, certo? Você vai somar e vai dar outro valor. O que é que você faz agora? Divide 360 graus por S, ou seja, pelo valor da soma que é 127, né? Quando você divide 360 por 127, dá aproximadamente 2,83. Isso significa que cada aluno equivale a aproximadamente 2,83 graus na circunferência, ou seja, no gráfico de setor, quando você for construir, cada aluno vale 2,83 graus, certo? Daí, para representar cada turma como um setor circular, basta multiplicar a quantidade de alunos de cada turma por 2,83, certo? É um pouco similar à terceira questão. Então, você tem lá, turma A tem 28 alunos, então isso em graus vai corresponder a quanto? 28 vezes 2,83, que dá 79,34 graus. Turma B, 34 vezes 2,83, que vai dar 96,22 graus. Veja que 28, 34, 30 e 35 são justamente os valores de alunos que tem nas respectivas turmas, certo? Todos esses valores vão ser multiplicados por 2,83. Quando você faz isso, certo? Para cada uma das turmas, você vai ter as porcentagens. E aí, o gráfico de setor que você vai ter é esse, de acordo com as medidas que você encontrou, certo? Caso você não consiga montar o setor, não tem problema. Mas é interessante que você faça pelo menos até aqui, porque essa parte aqui é onde você vai descobrir o tamanho, né, em graus, a medida em graus de cada uma das turmas, que elas vão equivaler no gráfico de setor. E aí você pode fazer aproximado, não precisa ficar redondo, bonitinho ou pintado, certo? Contanto que você faça pelo menos uma aproximação de como é que vai ficar. A ideia é essa, nessa quarta questão, certo? E na quinta, você vê, né, que é a mesma ideia da tabela. Cria um gráfico de setor de acordo com a tabela abaixo. Então, aqui só vão mudar as medidas, certo? A ideia é que aqui não são turmas, mas são categorias. Pessoas menores que 1,5 m, pessoas entre 1,5 m e 1,55 m, pessoas maiores que 1,55 m, menores que 1,60 m, e as pessoas maiores que 1,60 m. Então, aqui você tem as quantidades de pessoas e você vai seguir exatamente os mesmos passos da quarta questão. Vai somar as pessoas, dividir 360 pelo total de pessoas e seguir todos aqueles passos que a gente viu. É por isso que aqui foi escrito o seguinte, a ideia mesma da questão 4. Basta seguir os mesmos passos, certo? Com isso eu finalizo a explicação. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.